A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu queria... Veja só que tem sentimento no texto. Concordam comigo? Tem vida no texto. Não é um texto frio. Ele está aqui quase que explodindo de sentimento, exaltando a maravilha de Deus, a profundidade da riqueza. Isso é belíssimo. E eu queria aproveitar e mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é o verso 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Esse texto, no grego, eu coloquei porque eu achei interessante, eu fui ler o texto, e tentar entender um pouco mais da profundidade do texto. Está no meu quadro ali, não sei se dá para ver. Coloquei aqui. Dá para ver aí? Uhum. Mais ou menos, né? Dá. Mas lá, não, tá ali o texto, aí está o texto grego. Então esse texto grego vão aparecer nele 3 preposições que vão nos enriquecer muito mais, que é justamente aqui. Essa é uma preposição, tá? Essa é uma preposição que vai nos enriquecer o texto. Essa outra é outra preposição e essa outra é outra preposição. Isso. Porque dele. E a ideia aqui não é de posse, a ideia é de origem. Porque dele, ou seja, porque sai dele, porque parte dele, porque vem dele. Ei, tá muito alto aí, tá? Patrícia reclamou aqui, você tá gritando aí. Aqui tá ok. Se estiver gritando, é só avisar, pessoal, que eu estou com fome de ouvido. Eu tô... Aqui a gente pode ajustar o volume. Graças a Deus. Patrícia chegou reclamando e fechou uma porta. Eu não reclamei. Não, reclamou você. Não reclamou, não. Você está falando mal demais. Eu não estou ouvindo nada do desenho. Ainda bem que estou no quarto fechado, senão os vizinhos já iam ligar para mim. Então, a primeira preposição, o ex aqui, significa origem. Procede dele, vem dele, saiu dele. A segunda é a diá, que significa por meio de. A existência acontece por meio dele, somente nele. E essa outra preposição, que é is, significa o oposto da ex aqui em cima, significa a finalidade. Então a ideia é que tudo procede dele, vive por ele e retorna para ele. Isso significa a plenitude do domínio de Deus. Isso é fantástico, você olha um texto dessa perspectiva, que você vê, olha, tudo sai dele, tudo é por meio dele, tudo é finalidade, é para ele. Isso é uma coisa fantástica. Nada está fora da sua origem, da sua manutenção, da finalidade dele. Absolutamente nada. Tá ok, pessoal? Tá claro? Vamos para frente? Vamos continuar? Bom, adiantando aqui mais à frente, no final desse primeiro parágrafo da folha 7, da página 7, tendo comentado esse texto anteriormente, texto de Romanos 11, do 34 e 35, o Pink diz: a importância disso é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Deus nada ganha da nossa parte. Aí ele cita um texto de Jó para dizer que a nossa conduta, a nossa vida, a nossa justiça só beneficia a nós ou ao outro. É isso que ele quer dizer. Ok? E no final desse parágrafo, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz: nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. O que é que Deus ganha em sermos obedientes a Ele? Alguém pode me responder? Para si, mais nada. Não aumente nada para ele. Na verdade, quem é mais beneficiado assim, nessa história seria a gente mesmo. Sim, como obediência é um ato de amor, o único beneficiado com a obediência somos nós mesmos. Deus nada ganha, não tem nenhum proveito, não é acrescentado nada a Ele ao sermos obedientes. Ok? Queria passar para vocês agora para esse último parágrafo, que fala sobre a suficiência de Deus,
que ele diz assim, a parte final do parágrafo. O começo do parágrafo fica melhor para entender. Então, vamos lá. É absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens. Não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não contestamos isso e não ousamos fazê-lo nem por um momento. Mas isso tudo tem a ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Todavia, se assim lhe aprovesse, Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura. Que o fizesse ou não, foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo, antes de ser chamado à existência a primeira criatura. Deus como suficiente em si mesmo, outra vez falando que foi dito lá no começo, Deus é suficiente em si mesmo. Uma dúvida, tipo, quando eu li essa parte, eu não entendi quando ele disse glória declarativa. Pronto, a glória declarativa, você vai ver, ele fala sobre ela aqui na frente. Deixa eu ver aqui. Todavia, se assim lhe aprovesse, Deus poderia... Deixa eu ver. Não, contestamos isso e não ousamos fazer nem por um momento, mas isso tudo tem a ver com sua glória declarativa, certo? Com o nosso conhecimento dela. Todavia, se ele lhe aprovesse, Deus poderia ter continuado só por toda... Eu quero mostrar a você o texto, tá bom? Sem dar a conhecer a sua glória. Pronto, é isso aqui, ó, a glória declarativa. Sem dar conhecer a sua glória a qualquer criatura. Declarativo, ele declara a sua glória. Ele poderia não ter dado a conhecer ninguém essa glória declarativa dele. Tá certo? A revelação divina, por exemplo. Então, sem dar, no próprio texto ele vai falar, Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura. Glória declarativa, declarada, falada, pronunciada. Entendeu? Entendeu? E quando você vai perguntar, eu já digo, Sara, quando sai com as perguntas, lá vem lança. Não, mas eu não vou sentir, eu acho massa isso. Porque quando você quer falar, Daniel, se quiser falar, fique à vontade. Acrescente aí. Você... Glória declarativa. Inclusive, eu vou confessar para você, quando eu li o texto, eu disse, rapaz, é bem possível que Sara me pergunte sobre isso. Caramba! Eu tô brincando, sério. O texto, tanto que eu marquei o texto aqui, digo, olha, eu não sei porquê, mas eu acho que Sara vai me perguntar. Não é misticismo, não, eu estou falando que eu li. Rapaz, olha, Sara sai com umas perguntas que eu acho interessantes, ela vai acabar me perguntando sobre glória declarativa. Aí eu marquei embaixo a resposta. Caramba! Não, sério, você... Estou muito previsível. Estou começando a entender a sua cabeça, viu? Isso é sério, viu? Ok? Beleza? Para frente? Aí, ele vai falar agora sobre o que são as criaturas de Deus, o mundo para Deus, né? Não no sentido que ele vai falar que vai diminuir a criação, mas ele vai falar, seria a ideia de comparação do Criador com a criação. Aí ele vai falar o seguinte, e que são para ele, para Deus, todas as suas criaturas, mesmo agora. Aí eu queria que a gente abrisse o texto, porque essa versão dele aqui é diferente da nossa. Eu até pesquisei se era King James, só se for uma versão mais antiga. Eu nem verifiquei, mas eu queria que a gente abrisse na nossa própria Bíblia. A minha é uma Almeida Revista Atualizada, não sei o que vocês usam, mas seria interessante a gente olhar esses textos nas nossas versões, tá? Então, clareia melhor as ideias. A pergunta é o que são as criaturas feitas por Deus, né? O que são as suas criaturas? O que são para Deus as suas criaturas? Isaías 40, 15, 18. Clareia melhor as ideias. Isaías 40, 15 a 18.
Então, todo mundo abrir aí, eu queria que todo mundo abrisse realmente, que é muito interessante a gente bater de frente com o texto. Posso ler? Pode. Quem tiver aí é só abrir online aí, quem tiver o texto da Bíblia na mão, fica fácil. A pergunta é: o que são as criaturas ou a criação para Deus? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. A ideia, a metáfora do pingo. Como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? A grandeza de Deus e a pequenez das coisas grandes, como as nações, diante dele. Todas são pingo num balde ou grãos do pó numa balança. As ilhas são como poeira. Então mostra a grandeza de Deus em relação a toda a sua criação. Isso é uma coisa muito interessante. Ok? Vamos para essa última página agora. Oi! Oi, Diga. eu estava aqui ouvindo, aí você falando sobre isso, eu lembrei de um trecho de um livro que Bia me emprestou, que eu tô lendo, que ele fala assim, tá falando sobre o Evangelho, sobre toda a vinda de Jesus e tudo mais, e se aplica bem a esse texto. Quando a gente reconhece, não é pra gente se sentir mal, porque Deus é tudo isso e a gente é nada. Mas quando a gente reconhece quem Deus é e a quem a gente serve, a gente se torna humilde e a gente passa a adorar melhor. Porque quando você está muito engrandecido, você se acha muito, você para de adorar a Deus e você adora a si mesmo. Então, quando você entende que você não é nada e que Ele é tudo, por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas, você adora melhor, você presta um culto melhor. Isso. Eu queria complementar, eu estava aqui. Fala, Diz, Elisa. Assim, tudo isso que Luísa falou, e também o meu testemunho um pouquinho, porque não muito tempo atrás, eu não acreditava que Deus que dava a salvação para as pessoas, assim, que ele que pegava a salvação e dava de fato para as pessoas e fazia com que elas fossem fiéis a ele. A curtos termos, eu não acreditava na predestinação. E pegar aqui essa passagem que fala em Romanos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Compreender que Deus faz todas as coisas e detém todas as coisas em suas mãos e que tudo é feito para a glória dele, isso muda completamente a nossa forma de pensar e de viver, porque antes a gente confia no nosso próprio proceder, né? Mas depois que a gente entende que Deus, ele tem todo o poder e a vontade dele sempre vai estar acima de todas as coisas, nós ficamos mais tranquilos e confiantes e entregues a ele, né? O livro que eu tô lendo fala justamente Exatamente. isso. E também tem o seguinte, né? Tipo, muitas vezes a gente tem vontade de saber tudo, sendo que a gente tem que entender que, tipo, um Deus desse não tem como a gente compreender por completo. A gente nunca vai, tipo, estar em pé de igualdade para compreender todas as coisas que o Senhor está fazendo. E, tipo, isso é algo normal, não é algo que a gente deveria ficar, tipo, nervoso e, sei lá, não... Sabe? Tipo, quando a gente entende que Deus é soberano e que a vontade dele é a melhor coisa que tem, a gente pode descansar nisso. O que mudou muito mesmo, a minha forma de pensar e de viver, foi no momento de pregar, sabe? De evangelizar. Porque antes eu pensava, se essa pessoa não creu, foi porque eu não fui segundo a vontade de Deus, eu falhei.
Mas no momento que uma pessoa não crê, eu entendo que ou aquele não foi o momento que Deus escolheu para que ela vivesse para ele e reconhecesse que Deus, enfim, é real, ou ela de fato não é para crer, porque a vontade de Deus sempre vai acontecer, independente de nós. É tudo isso mesmo. Inclusive, é um exercício muito fútil a comparação dos nossos bons atos com Deus, porque a gente está tentando comparar o finito com o infinito. E, assim, comparar um número com o infinito sempre será infinitas vezes, infinitamente maior do que esse número. É algo incomparável. Então, a minha bondade, a bondade da pessoa, por melhor que ela seja, nunca vai chegar para os padrões de Deus, porque eles são infinitos. O único motivo da gente ser justificado é porque um ser infinito, Jesus Cristo, se colocou no nosso lugar para quitar essa dívida. Porque Deus, quando Deus olha para a gente, ele olha para o sacrifício do filho dele. E por isso somos justificados. Não é por nossas boas ações. Que são infinitas. E complementando só mais uma coisa, tipo, quando uma coisa que mudou muito na minha vida cristã foi começar a ler livros de estudo da Bíblia, não só ler a Bíblia. Porque, tipo assim, eu sentia que quanto mais eu estava lendo, tipo, mais eu estava aprendendo. E mais eu aprendia sobre Deus e, tipo, isso me fazia diminuir mais, porque eu meio que conseguia ver mais a soberania de Deus e ver como tão infinitas vezes maior e grande ele é, sabe? E aí, tipo, é muito massa, sabe? Porque, tipo, a gente vai estudando um pouquinho mais de teologia e isso não é algo para gerar soberba em nosso coração, tipo, nossa, agora eu tenho mais conhecimento, etc, não sei o quê. Justamente é o contrário, tipo, você vai diminuindo conforme ele vai aumentando, que nem o versículo da Bíblia diz, né? Não é uma teologia que você aprende, mas meramente teórica. Tipo, é algo que tem que ter um efeito na sua vida, tem que resultar num efeito prático na sua vida. Senão vai ser só, tipo, conhecimento sem utilidade nenhuma. Enganando. E vai estar se enganando. E vai estar se enganando, justamente. É, inclusive, o que o autor ele fala no prefácio, né? Tipo, eu anotei uma frase que ele disse que eu achei massa, que ele disse assim: só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando seus mandamentos regulam todos os pormenores de nossa vida. Então, tipo, por exemplo, é muito diferente você ter o conhecimento teórico da soberania de Deus, que ele supre todas as coisas na sua vida, e você viver isso, e você colocar, e tipo, você passar por um momento de dificuldade, e você vê que Deus, ele supre todas as áreas da sua vida. Tipo, é muito diferente você ter o conhecimento só teórico sobre isso, você realmente sentir isso, sabe? É muito maravilhoso. Que legal, como eu fico feliz de ver vocês falando. Fico muito feliz, porque realmente vocês não são alunos mais de revistinha, não. Já tá na hora, hein? Eu tô torcendo o dia que eu vou sentar na cadeira e onde vocês vai dar aula lá na frente. Eu tô torcendo. Legal, graças a Deus. Tem que respeitar. E Luna? Gente, se eu só fazer um comentário aqui, se falou sobre essa questão de conhecimento e tudo mais. E eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender.
eu fui dormir tarde essa madrugada porque eu estava estudando. Só que assim, às vezes dá um nó na minha cabeça, porque como é justamente isso, você quer aprender e você quer aprender sobre tudo. E como você não consegue, às vezes me pego pensando, caramba, será que quando eu chegar lá no céu eu vou conhecer mais coisas e tudo mais? Sendo que não é pra você chegar no céu com esse pensamento, é pra você chegar no céu pra glorificar a Deus. Mas às vezes a gente quer tanto compreender o nosso Criador, e isso não é ruim, mas se torna uma coisa que você quer compreender o Criador para você se tornar igual a ele, não para você adorá-lo. Interessante. Uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar é que todo conhecimento que Deus permite que tenhamos é um conhecimento para, primeiro, a ideia geral é para a glória de Deus, mas esse conhecimento e essa vida, essa noção da vida de Deus, do ser de Deus, ele deve gerar no nosso coração gratidão a Ele. Isso vai nos impulsionar à adoração cada vez mais legítima, mais autêntica, mais verdadeira, menos religiosa, e isso vai também curar as nossas mazelas, vai curar o nosso coração de desequilíbrios que são heranças da queda, não é? Que cada um nasce com suas deficiências. Então, a exposição à Escritura, eu vou usar o termo evangelho, a exposição ao Evangelho vai nos curando, vai nos fazendo parecer cada vez mais com Jesus, e cada vez mais parecidos com Jesus, mais isso gera a glória de Deus e para Deus. Então, o conhecimento, a sede é legítimo, é natural, deve sempre nos pacificar, nos curar, e se em algum momento começar a gerar insatisfação ou frustração, pé no freio, porque não é aquilo que Deus quer. O conhecimento de Deus vai gerar pacificação na nossa alma, não crises, questões intermináveis, e no final a gente vai fechar a nossa aula com isso, justamente. Então, todo conhecimento é para pacificar. Quando você vê um texto desse, do Pink, você vê que Deus não precisava de ninguém, de nada, mas na sua soberania, sua livre vontade, decide criar todas as coisas, decide fazer tudo como é, como está, sem necessidade, nada disso acrescenta a Ele. Não é que não alegremos o coração de Deus, sim, Deus se alegra na sua criação, mas de nada disso precisava, e quando você vê isso só pode gerar no seu coração: obrigado, Senhor, porque não precisavas, mas decidiste me criar. E assim eu dedico a Ti a minha oração, dedico a Ti a minha adoração, o meu louvor. Isso deve pacificar, o conhecimento deve sempre pacificar, curar, restaurar, animar, corrigir a nossa alma. Amém? Amém. Quem quer falar mais alguma coisa? Estando na busca do conhecimento, a Bíblia diz que nós glorificamos a Deus de diversas maneiras. Se você busca conhecimento, busque para a glória de Deus. Tá bom que o conhecimento pode ensoberbecer seu coração, isso é muito verdade. Mas assim, também pode muitas outras coisas. Você pode cantar para a glória de Deus, mas ao mesmo tempo o seu talento musical pode ensoberbecer seu coração. Isso é uma luta entre você, entre o espírito e a carne. Não necessariamente assim, a sede pelo conhecimento de Deus é algo bom. E assim, isso acho que entra um pouco mais na parte dos estudos de Apocalipse, mas eu não sei necessariamente como se descreve a rotina do paraíso. Então, assim, imagino que a gente vai chegar lá sabendo de tudo, e imagino que as pessoas, imagino que se teria espaço para buscar conhecimento lá. Só que quando eu tô falando disso, da glória de Deus, tá entendendo? Eu tô entendendo, só que quando eu tô falando disso, às vezes é justamente isso que você falou, a luta contra o espírito e da carne. A carne fica assim, caramba, você vai ter muito conhecimento, você vai aprender um monte de coisa lá. E o foco passa de ser glorificar a Deus com conhecimento e se torna somente o conhecimento, aprender mais. Entendeu? Foi isso que eu quis falar. Sim. Porque às vezes eu fico assim, Deus, quando eu chegar no céu, de verdade,
Me mostra como é que foi abrir quando o Mar Vermelho foi aberto. Porque Sim, deve ter sido um negócio. O negócio deve ter sido muito incrível. Porque assim, eu não vi. Me transporta para o momento. Me transporta para lá. Me mostra no Rio, assim, como se fosse um espelho para poder ver. Porque realmente, quando eu paro para pensar, deve ter sido um negócio muito louco. Porque a gente agora, no século XXI, essas coisas mais sobrenaturais não estão aos nossos olhos. Deus nos é revelado pela palavra, mas naquela época era ali, direto, contato direto. E a gente deve ter sido uma coisa muito incrível. Imagina, uma nuvem gigante de dia e uma coluna de fogo de noite. É você ver o poder de Deus de uma forma muito mais palpável. Não que a gente não veja agora, mas é de uma forma muito mais física. Eu não sei isso, Ruiva. Tipo, você está falando isso, é verdade, mas olha o milagre que a gente tem agora. A gente está passando pela primeira pandemia mundial em que a gente pode olhar para outra pessoa, ela estando em casa. Tá. Mas você entendeu o que eu quis dizer? É tipo assim. Eu entendi. Assim, é uma coisa física. Mais louco do que abrir o mar é criar o mar. Exato, nossa, exato. Lá na criação, passando por às vezes a gente se surpreende com milagres, esses milagres menores, né? Mas esquece do milagre maior, que foi a própria criação. Mas eu penso nisso também, às vezes eu fico, Deus, será que dá pra ver como é que o mundo foi criado? Porque assim, lá embaixo, lá na Terra, tava todo mundo, tinha gente falando que era Big Bang, tinha gente falando um monte de coisa, mas eu sei como o Senhor criou, mas eu não vi o Senhor criando, o Senhor podia me mostrar? Bom, falando sobre realidades paralelas... Será que a gente não está antropomorfizando? Meu Deus, antropomorfizando. Será que a gente está humanizando demais os... Eu vou parar, porque isso é um assunto que não... Eu queria que a gente... Há um texto, 1 Pedro, no começo de 1 Pedro, que eu vou ler para vocês devagar, tá? 1 Pedro quanto? 1, 7 e 8. Finalzinho do verso 7, mas eu vou ler o verso 7 todo e o verso 8. Tá? Porque, de uma certa perspectiva, dependemos muito mais hoje da fé do que aqueles que presenciaram fatos como esse que você citou e muitos outros fatos, né? Diz assim, 1 Pedro 1, 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. O que ele está dizendo para aqueles irmãos naquela situação, que eles não... Pedro viu, conviveu, viu tudo que Jesus falou, fez, o viu ressuscitado, o viu sendo assunto aos céus. Para estes irmãos que não tinham visto isso, Pedro está dizendo o valor da fé de vocês, que vocês não viram Jesus, mas vocês amam Jesus. Creem nisso, isso é uma coisa fantástica. Isso se aplica a nós também, que simplesmente nós cremos, exercitamos fé nisso, confiamos no que está escrito. Então é pela fé mesmo. E eu acho que é muito mais. Não quero colocar a gente num nível de superioridade, mas aqui a gente tem uma pessoa, tipo, viva, que viu Cristo falando para eles. Hoje em dia a gente tem a escritura. A gente não tem ninguém que viu, que fala assim, olha, você, tipo, tá próximo da gente falando, vocês amam a Cristo, mesmo sem ter visto. Graças a Deus a gente tem a escritura. Fantástico. Aí a gente só tem um caminho, crer.
crer no que está escrito, e nós sabemos muito bem que tudo isso também é reflexo da oração que Jesus fez por nós, João capítulo 17, que Jesus orou pelos que iriam crer ainda. Diz assim, João 17, 20, não rogo somente por estes, aqueles, João 17, 20, mas também rogo por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Nós somos estes indivíduos que Jesus rogou por eles há milênios atrás, João 17, 20. Jesus orou por nós. Não rogo somente por esses que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer por meio da palavra. Nós somos esses indivíduos e estamos na fé em Cristo por causa de Cristo. Amém? A gente tem uma digredir um pouquinho, mas vamos engatar a marcha ré e vamos voltar para a gente concluir o texto aqui. Ele vai na última página, na página 8, no primeiro parágrafo, ele faz uma citação interessante, que eu achei curiosa, não tem a ver necessariamente com a ideia da solidão de Deus, mas ele diz assim, o testemunho do Novo Testamento não tem nenhuma diferença do Velho Testamento. Como poderia ser? Uma vez que ambos têm o mesmo autor. Curioso, né? Isso é interessante. Então não há diferenciar, porque o autor é o mesmo. Ele citando 1 Timóteo 6, de 15 a 16, ele comenta o texto e diz assim, o ser que aí é descrito no texto de 1 Timóteo, é descrito, deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bem a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Que coisa fantástica, fantástica, fantástica. Aí em seguida, o Pink vai falar agora, a princípio ele comenta sobre a solidão de Deus, está tudo dentro desse pacote, ele fala sobre a livre criação, Deus criou porque quis, e nessa parte final ele vai falar agora sobre a livre revelação, a livre eleição, a livre criação espiritual do homem também. Esse segundo parágrafo da página 8, ele diz, um Deus tal, como esse que ele falou, não pode ser encontrado mediante investigação, só pode ser conhecido como e quando revelado ao coração pelo Espírito Santo por meio da palavra. Da mesma forma que livremente Deus decide criar sem necessidade nenhuma e cria todas as coisas, com essa mesma liberdade e soberania, sua vontade, ele decide se revelar também a sua criação ao homem. Isso é proporcionalmente fantástico. A mesma atitude da criação livre é a mesma atitude da revelação livre ao homem. Ok? Final desse parágrafo, ele vai dizer, o Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem ele próprio se dá a conhecer. Ninguém conhece a Deus se Deus não se revelar a ele. O Novo Testamento está cheio disso. A Escritura está cheia disso, de Gênesis a Apocalipse. Deus se dá a conhecer ao homem de Gênesis a Apocalipse, sempre vindo da parte dele para o homem. Por mais que o homem busque uma necessidade religiosa, ainda assim... Pergunta se está travando. Pergunta se todo mundo está online. Está todo mundo copiando, né, pessoal? Sara, conseguiu voltar? Tô sim. É porque travou, mas eu já. Travou. Travou aí, Pato, mas está bem? Travou de Sara. Porque Pato está acompanhando no outro local. Travou aí, tá copiando, tá ouvindo? Tá ok? Tá copiando. É porque travou, a tela ficou toda preta, mas eu tô já, tá tranquilo. BR tá tentando entrar. Mas estão ouvindo? Sim, tô. Sim. Beleza. Mesmo que a imagem trave, sem Sim.
Ok? Aí nesse último parágrafo, agora que a gente vai ler, diz assim: tampouco o intelecto pode conhecer a Deus. É a sua primeira afirmação. Deus é espírito, como a gente vê o texto de João 4:24, e, portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. Mas o homem decaído não é espiritual, é carnal. Está morto para tudo que é espiritual, a menos que nasça de novo, que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida, miraculosamente transferido das trevas para a luz, não pode sequer ver as coisas de Deus, e muito menos entendê-las. Aí ele usa as bases bíblicas para isso. A alma regenerada terá que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Aí ele vai fazer uma aplicação aqui no final, citando um texto de Colossenses 1:10. A nossa principal oração e finalidade como cristãos deve ser que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aí a gente enterrou essa parte da leitura, tá certo? A gente fez essa leitura corrida, comentando, dando abertura para outras coisas. Aí eu queria citar uma frase aqui, deixa eu citar uma frase aqui e jogar lá no chat, tá certo? Deixa eu catar aqui a frase primeiro. Deixa eu ver. Vou mandar para o chat de vocês. Deixa eu procurar aqui a chave a frase no meu computador aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se eu consigo achar aqui. Deixa eu só procurar aqui onde é que está. Assim que eu achar. Deixa eu ver aqui. Quanto é o mês, hein? Hoje? Oi, estou ouvindo. Tá. Hoje é dia 29 de março. Certo, obrigado. Enquanto você está procurando, eu queria dar um leve testemunho de como foi esse começo da reunião, quando você falou, quando você estava lendo o texto e falando, mas por que Deus criou o homem? E eu ficava pensando, eu confesso que eu pensei, então pra que a gente foi feito? Ele não precisa da gente. Ele é glorificado sem a gente. Por que a gente foi feito? Tipo, é carência? Aí o Tejoy falou, não é carência. Não é carência. Não é carência. Então, mas por que a gente foi feito? E muitas vezes, eu vou falar por mim, pelo menos, a gente, em busca de um propósito aqui na Terra, assim, um segundo propósito, porque o propósito da gente é glorificar a Deus, a gente fica, por que eu fui feito? Qual o motivo da vida? Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E às vezes é uma resposta tão simples que é só porque ele quis. Exatamente. Deus quer. Acho que dá para resumir o mundo inteiro, o universo inteiro por Deus quis. Deus quis. É a vontade dele. Isso é o suficiente. Eu queria que a gente abrisse lá em Isaías 43:7, tá bom? E a gente não... Assim, mais uma vez, eu falo por mim. Às vezes eu quero saber o porquê. E muitas vezes eu não me contento. É muito mais, explode muito mais a minha cabeça a frase, porque ele quis, do que uma explicação toda elaborada e tudo mais. É só porque ele quis, entendeu? Não é tão difícil assim. Eu queria que vocês vissem o Isaías 43:7. Tem um trechozinho que nos explica um pouco. Também isso está vinculado a Efésios, capítulo 1, verso 11.
43:7. Quem abriu, lê pra É gente aí. Isaías quanto? 43:7. Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Todos os chamados pelo meu nome criei para a minha glória. Aí, se você for lá para Efésios 1, vai falar algo semelhante sobre isso. Alegramos a Deus, gente, com nossas vidas. Deus, Salmo 16. Salmo 16 também vai falar uma coisa. É Efésios quanto? Efésios 1. Efésios 1. Quanto? 12. No verso 11 ele fala sobre sermos predestinados, segundo o propósito da sua vontade, que ele faz todas as coisas conforme ele quer. Verso 12, a fim de sermos para sermos da glória. Sua glória. Isso é uma ideia tanto no Antigo como no Novo Testamento. E Porque no é o Salmo mesmo autor. Exatamente. Como a gente viu, o Pink foi muito feliz nisso que ele disse aí. E no Salmo 16 e em outros textos, mas eu me recordo agora do Salmo 16, você vai encontrar isso no verso 3, quando diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. São alegria para o coração de Deus. E essa frase aí está no chat de vocês, está todo mundo vendo a frase? Sim. Essa frase eu achei fantástica. Eu estava conversando com um amigo muito querido, muito amado, e ele sai com umas frases que eu acho fantásticas. Essa frase aí vai com o meu livrinho de frases que ele disse ontem. E o que é que ele disse ontem sobre esse material? Ele disse: a única forma de compreender o incompreensível é pela fé. Não tem como chegar a uma explicação lógica. Por quê? Porque pela fé. Quem disse isso? Quem disse isso? Alguém arrisca aí? Tan, 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 tan. Tadã! E aí? Podem anotar essa frase, porque ela explica muita coisa, tá certo? Porque, irmãos, não dá para você... Hã? Arrasou. Arrasou, eu também, eu achei fantástico. Quase que eu dizia: mas rapaz, o que eu ia dizer amanhã, tu resumiu numa frase. Eu achei fantástico. Aí eu até brinquei com ele, que eu estava conversando com o Daniel ontem à noite, e botei a citação professor Daniel Luna. Aí ele disse: não, não é citação, o bibliográfico bota Menezes, 2020. Eu tá bom. Então anote aí, porque realmente é pela fé. Não tem como a gente tentar começar a levantar questionamentos acerca da motivação de Deus para criar, acerca por que Deus criou. Tudo isso é legítimo, tá? Mas isso aqui explica. Para nós é suficiente. Beleza? Quer falar alguma coisa, Daniel? Você já falou. Então, tá. Como sempre, ele é lacônico, eu acho fantástico. Então tá bom. Bom, meus irmãos, 10h53, tivemos aí uma hora, um pouquinho mais de uma hora de aula, tá? Capítulo 1, estudamos um pouquinho da biografia do... Posso adicionar mais... Oi? Oi, posso adicionar mais um comentário? Pode, Sarita. Pode falar. Pronto, porque, tipo, quando eu li essa parte do livro que fala que Deus é espírito e que o homem decaído, ele é carnal e tal, aí eu parei para refletir que, tipo assim, se você parar para pensar, nem nós, por nossa conta mesmo, a gente sabe adorar a Deus da maneira adequada, sabe? Porque, assim, aqui na Bíblia diz, né, João 4:23, que o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Que modo? Em espírito e em verdade. E, tipo, se não fosse o Espírito Santo que invadisse nosso coração e que fizesse, tipo, criar uma coisa que a gente nunca tinha antes, que era a fé, e por meio dessa fé a gente adore a Deus,
tipo, a gente, por nossa conta mesmo, a gente não saberia como fazer isso da maneira adequada, sabe? Aí você vê que, tipo, o culto, quando você vai, que a gente vai pro culto para adorar a Deus. Mas, tipo, a pessoa que está sendo dirigida à adoração é Deus. Mas sem Deus, a gente não consegue adorar, tá entendendo? Tipo, aí você vê como a soberania dele é algo, assim, sensacional. Ele é essencial para tudo. Sim. A mediação de Cristo está presente em todas as coisas. As nossas orações são por meio de Cristo, a nossa adoração é por meio de Cristo, as nossas ofertas, o nosso serviço é por meio de Cristo. A mediação de Cristo abrange tudo em nossas vidas. Sem Cristo não há nenhum tipo de direcionamento a Deus. Cristo é o mediador em todas as coisas. A expressão nele é contínua. Em Cristo, tudo é em Cristo. Então, sem Cristo, sem isso, realmente não dá e não vai. Ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não. Quer compartilhar? Fique à vontade. Então, o que a gente fez? A gente fez uma microbiografia do Pink, a gente começou trabalhando a ideia da definição dele, usando a definição dele da solidão de Deus, a livre criação. Pode falar. Alguém quer falar aí? Não, creio que não. Ok, pessoal, então a gente fez essa... Acho que o Luiz ia falar. Tá ouvindo, Elô? Não, foi não. Tô ouvindo tudo, não. Tá todo mundo ouvindo aí, né? Sim. Eu acho que foi Bia que queria falar. Foi Bia? Eu acho que foi. Thalita aqui. Pastor tá aí. Oi, pastor. O pastor não tá aparecendo na chamada. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Tá aqui embaixo, ingressou na conversa. Chegou no finalzinho já, né? Vai levar a falta. Consegui chegar agora. Ok. Fala alguma coisa, pastor? Fica à vontade. Foi o trânsito, por isso que ele atrasou. Na sala de aula agora. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula online, tá bom? Vamos deixar pré-marcada a próxima, tá certo? Agora vamos trabalhar o segundo capítulo, tá bom? Mais ou menos. Tá aí, ó. A gente vai fazer algum outro encontro durante a semana? O que é que vocês acham? Eu topo. Vocês só falem por mim. Tempo livre eu tenho. Eu vou estar em casa, então. Então, ok. Vocês querem ir para quando? Quarta-feira. Quarta-feira. Mas aí você ia falar sobre o livro? Sobre Sim, o entendeu? Segundo capítulo. Uhum. Não, Ok. dá tempo. Beleza. Quarta-feira, 8 horas. Quarta-feira, 8 horas. Todos concordam? 9h30. Pronto. Beleza. Pode ser. 8 horas. 9 horas. Não, À noite. espera, vocês estão falando à noite ou de manhã? À noite. À noite? Era de manhã. Né? Então à noite? À noite, sabe? Isso. De manhã. Quarta-feira, 8 da noite. Ninguém tá trabalhando. Mas Então, tem a live da igreja. então tem que ser 8h30. Era isso que eu Isso, falo. Se isso. for para fazer Tem a hoje, live da 8h30. Tem a live da igreja, pessoal, no horário. Tem a live da igreja. Então tem que ser 8h30, talvez, ou mais cedo. A Se você live está da igreja. falando de manhã, Eu está aqui. Oi. Qual é o dia que você não vai trabalhar? O dia que você vai ficar em casa? A gente tem que ver os seus horários, não os nossos. Não, quarta-feira eu trabalho, mas eu trabalho até às 18 horas. então. Entendeu? Eu Na trabalho quarta você não vai trabalhar? Não, nem terça e segunda não. Segunda e terça não, trabalho a quarta, que a gente está alternando a escala esses dias, Ah. né? Aí a então- gente tem que ver os dias que o Eustáquio não trabalha. Porque se der, a gente pode também fazer mais cedo, antes da live. Não, é melhor, a gente não pode chocar com a atividade da live da igreja. Tem que Então ser pode antes ser, da live. pode ser pela manhã também, se tiver todo mundo em casa, né?
Por que a gente não botava pra... na terça que tu pode, né, Eustáquio? Posso. E que horas? 8 horas da noite. 8 horas, 8 horas. Gente, na terça de noite eu não vou poder, não. Tem atividade da faculdade. Eu preferia de manhã, se possível. Quem é que pode... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer na quinta-feira pela manhã, às 9 horas. Pronto. Pode ser. Pode ser? Ai, gente, eu tô chorando. Por quê? Porque eu só acordo às 11, mas eu acordo. Que é isso? E a pergunta? Vou falar direto com sua mãe. Não se preocupe, eu mando pra ela. Ai, gente. Aula. Olha, Acorda no- eu acordei hoje sozinha. Eu estou muito orgulhosa de mim mesmo. Mas tá bom? Isso, Luísa Lê. Ai, me deixa, eu estou de quarentena. Tecnicamente estou de férias. E eu tô um sono acumulado, entendeu? Me deixa dormir. Aham. Tá bom Meu pra avô, você? dizia que dormir é bom porque peca menos. Perfeito. Então eu durmo bastante. Então, vamos fazer o seguinte, olha, quinta-feira, 9h30. Ok? Tá ótimo. Tudo certo. Da manhã, certo? né? É. 9h30 da manhã, quinta-feira. Capítulo 2, Fechou. cujo tema é os decretos de Deus. Ana Lívia está pedindo aqui, pelo amor de Deus, faça mais. Líbia? Ana Lívia. Sim, Ana Lívia, porque ela não está aqui, né? Não sei. Ela está pedindo, pelo amor de Deus, Ela não pode pela manhã, não? faz no período da noite, por favor. Período da noite? Mas tem live da igreja da noite. A gente vai ter que fazer mais cedo, então. A não ser que faça no final de tarde. Lívia quer também, né? Não, então se Lívia quer, vamos dar um jeitinho, porque a gente tem que encaixar todo mundo. É importante que A esteja gente todo. pode combinar no grupo também, né? Tipo, É o seguinte, a gente combina no grupo que é melhor. No grupo do WhatsApp. Pronto. que aí Fechado? quem não tá aqui pode opinar também. Pronto, acho que é o joia. caso de Ana Lívia. Ela tá falando lá no grupo também. Deixa eu olhar aqui. É Ana Lívia mesmo. Fale no período da noite, por favor. Ela tá pedindo aqui. Pronto, então tá no grupo. Pessoal, vamos encerrar. Tá bom. Valeu, foi muito legal. A gente pode fazer qualquer ajuste, qualquer correção aí, é só sugerir lá no grupo. Fechado? Tá certo. Tá, Cristian. Obrigado a todos. Um beijo. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. galera. Valeu. Tchau. Tchau.